Pessoal, essa semana a gente vai voltar a falar um pouquinho de antibióticos e o tema que eu quero conversar com vocês hoje são as diferenças entre dose de ataque e profilaxia antibiótica. Baseado no que eu recebo aqui no WhatsApp e no direct também ali do Instagram, muitos colegas confundem os dois termos. Às vezes o colega quer me perguntar se ele vai fazer uma profilaxia antibiótica, só que ele acaba falando: professor, eu posso fazer a dose de ataque nesse paciente que eu vou fazer uma endodontia? Então, há uma certa confusão nos termos, tá? E há uma certa confusão também em como fazer cada situação. Como que eu faço a dose de ataque, em que situações que eu vou fazer a dose de ataque, e a mesma coisa acontece para a profilaxia antibiótica. Em toda situação eu preciso da profilaxia antibiótica, qual é a dose correta do medicamento? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje para tentar esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, tá? Vamos começar pela dose de ataque. Já vou pontuar com vocês aqui que dose de ataque, o paciente ele tem uma infecção ativa, tem uma infecção presente. Então é aquele paciente que está com infecção, eu avaliei o paciente, já constatei a necessidade de entrar com antibiótico, e aí sim eu vou fazer a dose de ataque, quando eu começo a utilizar o antibiótico para ajudar no tratamento de uma infecção presente. Eu não vou prevenir nada. Importante salientar que nesse momento o paciente já tem a infecção. E eu vou iniciar o regime de antibiótico com ele. Aí eu vou fazer a dose de ataque. Antes da gente saber um pouquinho o que é dose de ataque, eu queria introduzir um conceito com vocês aqui chamado janela terapêutica. O que é janela terapêutica? Todo medicamento que eu vou dar para o paciente, eu não posso dar esse medicamento numa dose altíssima, porque senão eu posso intoxicar o meu paciente, ao invés de ajudar eu vou prejudicar. Mas eu também não posso dar esse medicamento numa dose muito baixa, porque senão esse medicamento não consegue nem ter ação no organismo do paciente. Então a janela terapêutica é o intervalo ali de concentração do medicamento, onde vai estar abaixo do nível tóxico e acima do que a gente chama de subdosagem. Ele vai estar ali naquele intervalo, vocês estão acompanhando aí no gráfico. E é nessa região da dose terapêutica, da concentração terapêutica, que eu vou trabalhar, que é interessante para o profissional que o medicamento se mantenha. Quando eu estou na dose terapêutica, eu tenho uma segurança, porque o risco de intoxicação do paciente por um excesso de medicamento é inexistente, é muito baixo. E eu também tenho uma segurança em relação à eficácia do medicamento. Eu sei que naquela concentração, a chance do medicamento promover o efeito farmacológico que eu preciso, que eu quero, é muito grande. E a dose de ataque está inserida nesse contexto. Na literatura a gente tem um termo chamado inoculum effect, que mostra pra gente que quanto maior a concentração de bactérias numa infecção, maior a dose do antibiótico que vai ser necessária para começar a agir nesse processo infeccioso. Então, quanto maior o número de bactérias inoculadas ali no local da infecção, a dose do meu antibiótico vai precisar ser maior, para o antibiótico começar a agir nessa infecção. Então, a partir do momento que eu constatei que o paciente precisa do antibiótico, se eu constatei que ele precisa do antibiótico, isso quer dizer que ele já está com um problema sistêmico, aquela infecção que estava localizada está começando a adquirir um caráter sistêmico. Eu preciso que o meu antibiótico haja de uma forma rápida, de uma forma eficaz nessa infecção. Eu preciso aumentar a dose inicial para o antibiótico começar a ter efeito. No momento que eu administro a primeira dose para o paciente, a concentração sanguínea de antibiótico no meu paciente, ela sai do zero e sobe a um patamar, dependendo do tipo da rapidez e da eficácia de absorção desse antibiótico. Então o paciente não tem, no primeiro momento, ele não tem
ele está com concentração zero de antibiótico no sangue. Então eu preciso já dar uma dose maior para o paciente, para já conseguir atingir uma concentração boa, uma concentração que seja eficaz para começar a combater aquela infecção. Então a gente adota a convenção de que a primeira dose do antibiótico, independente do antibiótico que vai ser administrado, ela sempre vai ser dobrada. Para a gente tentar ultrapassar esse limiar de ação. Para a gente estar agindo de uma forma mais segura, de uma forma mais eficaz. Então a gente dobra. Normalmente, se eu vou entrar com amoxicilina, e essa minha amoxicilina ela vai ser administrada a cada 8 horas, 500 miligramas, na primeira dose eu vou dar 1 grama, eu vou dar 2 cápsulas para o paciente. Se eu vou entrar com a clindamicina eu vou administrar em doses de 300 miligramas, é a dose terapêutica, a dose de manutenção da clindamicina, a primeira dose vão ser 600 miligramas. Então percebam que a primeira dose de qualquer regime antibiótico, quando a infecção está presente, ela vai ser dobrada. Isso é dose de ataque. Eu vou começar a atacar a infecção. Por isso que a primeira dose eu sempre vou dar em dobro. Depois eu vou manter as doses de manutenção e suspender à medida que a infecção, à medida que o processo infeccioso vai ser controlado. Então, dose de ataque é a primeira dose dobrada de qualquer regime antibiótico que eu vá entrar para o meu paciente. Em contrapartida, a profilaxia antibiótica, o próprio nome já diz, profilaxia na linguagem médica é prevenção. A partir do momento que eu vou entrar com um regime de antibiótico terapia profilática no meu paciente, a minha intenção em administrar o antibiótico para o paciente é prevenir uma infecção à distância. Aquele paciente que a condição sistêmica dele não seja tão competente, não seja tão favorável, e a gente sabe que os procedimentos odontológicos invasivos provocam bacteremia, ou seja, qualquer procedimento invasivo, seja uma raspagem periodontal subgengival, uma endodontia, uma exodontia, uma psectomia, uma remoção de dente incluso, o meu procedimento pode levar a bactéria para dentro da corrente sanguínea. Paciente com sistema imunológico em ordem, essa bactéria automaticamente ela vai ser eliminada da corrente sanguínea. Essa bacteremia ela é transitória. Porém, aquele paciente que o sistema imunológico dele não está tão competente quanto eu gostaria, pode ser que essa bacteremia me promova uma infecção à distância. A bactéria entra no sangue, o sistema imunológico não consegue eliminar, e no cenário que a gente mais está familiarizado da odontologia, endocardite, vai me provocar, através de um procedimento que eu fiz aqui na região da cavidade oral, uma infecção à distância, se alojando ali no músculo cardíaco. Então, nesses pacientes que o sistema imunológico talvez não trabalhe tão bem quanto eu gostaria, eu posso entrar com regime de profilaxia antibiótico. Então, eu vou dar um antibiótico antes do procedimento, normalmente de 30 a 60 minutos antes, numa dose bem alta, para que naquele momento do procedimento cirúrgico, naquele momento do procedimento invasivo, se eu por acaso provocar uma bacteremia, o antibiótico já esteja numa concentração alta no sangue para tentar evitar a ocorrência de uma infecção à distância. Então percebam a diferença. Dose de ataque, a infecção já está presente, o paciente precisa do antibiótico para tentar controlar essa infecção, e eu vou dar a primeira dose dobrada. Profilaxia, eu quero prevenir que o paciente tenha uma infecção à distância. Então eu vou dar um antibiótico antes do meu procedimento, para que na hora da intervenção, os níveis sanguíneos
de concentração do antibiótico já estejam suficientemente altos para tentar evitar que essa bactéria se propague para outras regiões do corpo através da corrente sanguínea. Eu estou apresentando aqui para vocês as diretrizes da American Heart Association, é a Associação Americana de Cardiologia. Então esses 4 pontos que eu estou mostrando aqui para vocês na tela são os pontos que eles recomendam que a gente faça antibiótico-terapia profilática. Isso é o mínimo, pessoal. O paciente chegou no consultório e se encaixou num desses 4 tópicos que vocês estão vendo, nem pensa, faz a profilaxia antibiótico antes até de fazer o procedimento. Porém, aquele paciente que você conversou com ele, que você precisa fazer uma intervenção de urgência, que o sistema imunológico dele, a condição sistêmica não esteja tão competente quanto você gostaria, se você suspeitar que possa ter algum tipo de complicação depois, vale a pena entrar com antibiótico-terapia profilática. É talvez o único momento que a gente possa pecar pelo excesso no uso do antibiótico. A gente vai administrar uma dose só, nós vamos ver aqui que a profilaxia antibiótica é feita com uma única dose alta de antibiótico. Então, a chance de um efeito colateral grave para o paciente, ou mesmo até de aparecimento de uma infecção resistente, é mínimo. Então é um momento que a gente pode, na dúvida, decidir por fazer antibiótico-terapia profilática. A primeira escolha, a amoxicilina, 2 gramas, percebam, são 4 cápsulas de 500 miligramas, 1 hora antes do procedimento. Se o paciente for alérgico à amoxicilina, uma escolha pode ser a clindamicina. Aí 2 comprimidos só. A clindamicina ela tem uma ação muito intensa no intestino do paciente. Ela é relatado na literatura efeitos intestinais graves. Então, 2 comprimidos somente vai dar aquele nível de concentração do antibiótico que seria interessante para uma profilaxia antibiótica, sem trazer tanto risco assim de algum efeito colateral grave em nível intestinal. Então essa é a diferença, pessoal. Dose de ataque. O paciente tem uma infecção presente, ele precisa do antibiótico para tentar ajudar o sistema imunológico a controlar essa infecção. Então eu vou dobrar a primeira dose para começar a agir de uma forma mais eficaz sobre a infecção. Depois as doses estão sendo feitas de acordo com o antibiótico que a gente vai usar nas doses de manutenção recomendadas. E a profilaxia? Eu vou fazer uma intervenção invasiva no paciente, eu quero prevenir que ele tenha uma infecção à distância, quero prevenir a ocorrência de uma infecção, de uma endocardite, por exemplo. Então eu vou dar um antibiótico antes do procedimento, profilaticamente, para tentar prevenir essa infecção à distância, 1 hora antes, para na hora do procedimento os níveis sanguíneos de concentração do antibiótico estejam num patamar adequado para eventualmente, se o meu sistema imunológico falhar no combate à bacteriemia, no combate à entrada de bactéria na corrente sanguínea, o antibiótico possa dar uma ajuda a evitar alguma infecção à distância, tá bom? Então acho que agora ficou um pouquinho mais claro, para a gente não confundir mais o que é profilaxia antibiótica e o que é dose de ataque. Tá bom, pessoal? Qualquer comentário deixa aqui embaixo, na medida do possível eu vou respondendo. Bem como qualquer sugestão de outros vídeos, a gente vai fazendo aqui, vai colocando, tá bom? Valeu, pessoal, boa semana.